Você não vai ser feliz se você não aprender isso. Pois é, mas do que o Darlan tá falando agora? Eu fiz uns stories nos últimos dias e recebi diversas mensagens, algumas bem profundas, e por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para você, para que ele ficasse registrado. O que é felicidade para você? Pergunta difícil, né? Eu, por muitas vezes, eu parei e me coloquei na posição de pensador sobre esse assunto. Porque provavelmente o que é felicidade para você não é a mesma coisa para mim, e talvez você nem saiba efetivamente o que é felicidade para você. Talvez você não parou para pensar e está vivendo uma vida no automático, fazendo as suas escolhas todas baseadas na vida dos outros, do que as outras pessoas pensam que é uma coisa boa, e você realmente não parou para pensar o que é felicidade para você. É um grande dilema, porque às vezes a gente pensa que a vida dos outros, como os outros estão levando a vida, os deixam felizes, mas nem sempre isso acontece. E a gente acaba vivendo a nossa vida no modo automático, sem realmente pensar no dia a dia no que é que nos faz feliz. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando algo que elas nem sabem o que é, na esperança de que aquilo traga felicidade para elas no final dessa jornada. Mas será que a nossa felicidade realmente está no final da jornada? Será que os livros de autoajuda que falam que a gente deve aproveitar o caminho, será que eles estão certos? Pois é, essa é uma resposta que cada um vai ter que dar para si. Mas esses pensamentos que eu tive nos últimos anos me fizeram tomar decisões que me colocaram no local onde eu estou, onde eu julgo pelas minhas experiências que é um lugar que me faz feliz. Não estou dizendo geograficamente, não estou dizendo só financeiramente, eu estou falando de sentimento, porque a felicidade é isso. A primeira coisa que a gente tem que colocar como estabelecer como padrão, que a felicidade é um sentimento, é uma forma de se sentir. E ela pode sim ser alterada por elementos externos, mas ela começa dentro de você. Então, o que é que efetivamente te faz feliz? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas vivem a vida toda sem descobrir isso, com apenas pequenos relances de felicidade durante a sua jornada? Às vezes com o nascimento de um filho, às vezes com uma festa, às vezes por causa de uma férias, ou às vezes a felicidade de adquirir um bem material. Comprei um carro que eu queria, comprei a casa que eu sonhava, isso me dá um instante de felicidade. Mas seria isso mesmo felicidade? Será que a minha vida ela vai passar inteira apenas com algumas gotas que eu vou chamar de felicidade? E quando eu chegar no final da vida, eu olhar para trás, eu vou ver que eu tive instantes de felicidade, mas por que é que eu não tive uma vida plena e feliz? Será que a culpa é minha? A culpa é do sistema? A culpa é do mundo que é injusto? A culpa é de quem? Você não vai conseguir responder essas perguntas se você não tiver claro na tua cabeça o que é felicidade para você, que é diferente do que é para mim e para as pessoas que estão à sua volta. Então eu vou começar descrevendo o que é felicidade para mim. Esse vídeo ele tem esse motivo. E essa é minha felicidade agora. E ela é mutável. Pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, isso mude. Porque minha vida muda. Ela está em constante mudança. Hoje, eu sou pai de 3 filhos pequenos, que precisam muito da minha ajuda, que eu tenho a tarefa enorme de conduzi-los para a vida. Então, hoje, essa é a minha realidade. Pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a minha rotina de felicidade mude. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. A rotina de felicidade. Foi isso que eu encontrei, essa forma, esse método que eu encontrei de enxergar a minha vida e nortear as minhas decisões para que eu tenha felicidade plena. E nós vamos falar sobre isso. Será que funcionaria para você também? Isso é uma pergunta que eu gostaria até que você depois me dissesse se isso daqui faz sentido para você também, se a tua vida poderia ser guiada dessa maneira. E se não, tá tudo bem. São pessoas diferentes, vidas diferentes, backgrounds diferentes e tal. Se você não me conhece ainda, está chegando aqui por causa desse vídeo, meu nome é Darlan Alves, eu sou arquiteto de formação, sou especialista em construção em aço, moro nos Estados Unidos, sou conhecido como arquiteto do aço, ensino centenas de pessoas como mudar de vida por meio do conhecimento. Tanto pessoas que querem trabalhar no Brasil, mas ganhando em dólar nos Estados Unidos,
quanto pessoas que querem se mudar aqui para os Estados Unidos e trabalhar aqui, tendo um conhecimento que é valorizado aqui nos Estados Unidos. Esse sou eu. Mas a parte mais importante desse vídeo é dizer quem é o Darlan, que é pai, que é marido, que é amigo. Ele é pai do Pedro, filho mais velho, que fez 7 anos agora, do Olavo, que fez 5 anos, e do recém-nascido Ítalo, de quase 4 meses. Uma criança linda e maravilhosa. Esse é o Darlan. Eu sou o marido da Carol, sou casado com a minha primeira namorada, sou muito feliz, muito feliz. Mas como que eu encontrei essa felicidade? Isso não tem nada a ver com o fato de estar morando aqui nos Estados Unidos. Isso era um sonho nosso de família, um planejamento, tá tudo bem. Não é sobre isso, não é sobre a profissão, não é nada disso. Por que que eu posso dizer que eu sou feliz? Com muita verdade. Por que que eu vivo isso? É essa a pergunta que não me faz parar de pensar nesse assunto. Como é que eu poderia entender e colocar para o meu cérebro que eu sou realmente feliz? E eu entender o que são os elementos que me fazem feliz. Nós temos um inimigo em comum, com certeza. Todo ser humano ele está passando por um processo agora de autocomparação. Então, eu estou sempre aqui com o celular e a gente vai passando o feed, a gente vê uma pessoa que está na praia, a outra pessoa que está comprando um carro, a outra que comprou outra casa, o outro que fez um lançamento milionário, aquele que está com o lado das pessoas famosas. E a gente começa a basear a nossa felicidade no que essas pessoas estão vivendo. Mas, um pouquinho. Será que essas pessoas estão felizes? Ou será que ter aquele mesmo acesso, aquela mesma casa, aquele mesmo carro, efetivamente te faria feliz ou te daria as gotas de felicidade? É lógico que todo mundo fica feliz quando compra um carro novo. É maravilhoso, mas é uma gota de felicidade. Não é a felicidade plena. Quando você compra a casa dos teus sonhos, é óbvio que você vai ficar feliz. Mas por quanto tempo aquela felicidade vai durar? Depois de 1 mês, 2 meses, apareceu uma goteira na casa, a janela começar a vazar água, ou o cano do banheiro estourar, você vai ainda estar feliz com aquela casa? Provavelmente não. Aquilo já vai estar acostumado no teu dia a dia, aquilo vai ser um problema. Você compra um carro, pô, acabei de comprar um Dodge Challenger vermelho do jeito que eu queria. Pois é, mas daqui a alguns meses, por um pneu, já vou estar puto com o carro. Ou passou. Era uma gota de felicidade. Então a felicidade para mim não está nessas coisas que eu compro. É lógico que é um conjunto de coisas que podem me fazer feliz, óbvio. Todo mundo tem que prosperar, tem que ganhar mais dinheiro para poder dar mais acesso, para poder dar, para ajudar mais pessoas à sua volta. É isso. Mas o que que realmente te faz feliz? Essa é uma pergunta de 1 milhão. Nós estamos num mercado super competitivo, nós estamos com muita ansiedade no mundo, todo mundo está pensando no amanhã, todo mundo com medo de perder o emprego para a inteligência artificial, para o fulano que faz mais barato, para isso e aquilo. Nós estamos vivendo numa máquina de destruir sonhos e destruir felicidades que a gente vai chegar no final com pessoas deprimidas, ansiosas, pessoas tirando a própria vida, mesmo tendo tudo à sua disposição. Nós somos a geração que mais tem informação, consumo disponível. E nós somos a geração mais doente. O que está acontecendo? Não fica claro que o problema está aqui, que somos nós? Não tem nada a ver com o que a gente pode comprar, o que a gente deixa de comprar, o quanto a gente ganha ou não ganha. Eu conheço pessoas bilionárias e eu conheço pessoas muito carentes. E ambas têm os mesmos problemas. Ambas, eu conheço pessoas que não têm nada, que são felizes, conheço pessoas que são milionárias e são felizes, mas também eu conheço pessoas que não têm nada e são infelizes e pessoas bilionárias que são infelizes. Nem tudo está relacionado ao quanto de patrimônio você tem, mas para que serve esse patrimônio e o que você entende como uma vida plena. O grande segredo está em encontrar esse meio termo do que funciona para você. Por momentos, eu tive que fazer decisões muito difíceis na minha vida e que eu tive que nortear essas decisões por alguma coisa que eu acreditasse. Por exemplo, uma vez eu recebi uma proposta para abrir uma fábrica
na Califórnia, eu ainda estava morando no Brasil. Proposta muito boa, falei com a minha família, fechamos, vamos participar disso, legal, vai ser bom, salário muito bom, tudo beleza. No meio do caminho, decidiram mudar a fábrica para Tecate, no México, que ficava na divisa ali com San Diego. Eu poderia muito bem me deslocar todo dia ou ficar montando a fábrica durante a semana e visitar minha família no final de semana. Eu poderia fazer isso, esse vai e volta. Eu ganharia uma grana, mas eu perderia algo muito, muito precioso. E eu falei não para isso. Mas isso não significa que eu me acomodei e baixei a cabeça. Não, eu continuei meu trabalho, continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Me mudei para os Estados Unidos depois, sem precisar de nenhuma oferta de trabalho, de ninguém. Vim por mim mesmo, adquiri meu green card pela competência, pela especialidade que eu tenho de construir em aço, que é o que eu ensino às pessoas aqui. E conseguimos realizar nosso sonho. Daí agora, recentemente, eu tive uma outra proposta também que seria muito boa, mas que mudaria totalmente a minha rotina com a minha família. Eu teria que mudar para Miami, seria uma outra jornada, salário bom, tudo bem, mas não estava alinhado com o que eu chamo de rotina de felicidade. E é isso que eu quero explicar para vocês. Essa foi a maneira que eu encontrei para dizer para minha cabeça o que é que eu preciso fazer para ser feliz. O que efetivamente é felicidade para mim, para que eu não fique buscando no dia de amanhã a possibilidade de ser feliz um dia. Então, quando eu paro para pensar na minha felicidade, eu tive que criar uma rotina. E quais são os pequenos elementos durante o dia, durante a semana, durante um mês, que me fazem feliz? Porque eu tenho que ter essas gotas de felicidade não uma vez por mês ou uma vez quando eu tiro férias. Eu tenho que tê-la durante o meu dia, se possível, várias vezes ao dia. Então, pensa na tua rotina e quais são os elementos de um dia onde você poderia ter gotas de felicidade. Vamos encher o nosso balde de felicidade diário, tá? Então eu acordo de manhã, eu me sinto muito feliz quando eu posso tomar café com os meus filhos. Mesmo que seja na bancada ali rapidinho, aquela correria, eu tendo que brigar com o Olavo, porque o Olavo come muito devagar e está atrasado. O Pedro vai ajudando a colocar água e vai aquilo. Mas isso é uma gotinha de felicidade que eu tenho. Daí eu gosto de levá-los na escola. Então, sempre que possível, eu levo na escola. O problema é, eu volto às vezes fazendo reunião, dirigindo no carro e fazendo reunião por voz. Eu paro enquanto eu estou deixando eles e mando mensagem, resolvo as coisas. Estou trabalhando. Daí eu volto para casa, isso já me deu mais uma gotinha de felicidade. Quando eu volto para casa, eu sempre que posso, eu pego o Ítalo, que é o meu filhinho menor, e a Carol, e a gente vai correr pelo bairro. A Carol está começando a correr agora, então eu estou ajudando ela com o Ítalo. Isso é uma gotona de felicidade no meu dia. Pois eu venho para o escritório, faço as coisas que eu tenho que fazer. Às vezes, no meio do dia, eu tento ligar para algum amigo. É mais outra gotinha de felicidade que tem no meu dia. Quando eu posso, eu vou buscar meus filhos na escola. Se eu já conseguir adiantar minhas coisas, uma coisa que me dá uma gotona de felicidade é pegar meus filhos depois da escola e já ir direto para a praia. Isso para mim é maravilhoso. Eu ganho, é como se fosse as férias que você tira no final do ano. Para mim, mais uma gotona de felicidade. Aí eu volto, deixo eles com a Carol, fazendo tarefa, tudo. Enquanto isso eu volto, estou trabalhando, mas eu estou aqui perto deles. Finalzinho da tarde, eu vou para a garagem, eu vou reformar o Fusca que eu estou reformando ali na garagem. Eles estão ali comigo, estão vendo, estão brincando no estacionamento ali da frente da nossa casa, estão jogando futebol. Eu estou perto deles. Isso hoje é minha rotina de felicidade. Depois a gente volta, toma banho, vai jantar, assiste um filminho junto e depois eu consigo várias vezes por semana colocar eles para dormir, contar uma história. Isso preenche o meu balde de felicidade diário. Então, todas as decisões que eu vou tomar, elas têm que ser em função de preservar essa minha rotina da felicidade. Então, faz sentido eu arrumar um emprego em uma outra cidade para ganhar um pouco mais, mas perder tudo isso que me faz sentido? Por quê?
Faz sentido eu querer abrir uma outra empresa, 2 empresas, 3 empresas para perder isso que é importante para mim agora? Para mim não faz. Então por isso eu consigo tomar as minhas decisões pensando em efetivamente o que me faz feliz. Provavelmente, daqui 5 anos, essa minha rotina vai mudar. E eu vou ter que encontrar uma outra rotina que me faça feliz. E a mesma coisa vai acontecer daqui 10, daqui 15. Daqui 15 anos, provavelmente meus filhos já não vão estar mais tão juntos de mim. Então nós vamos ter uma rotina, eu e a Carol, que me façam feliz, que nos faça realmente sentir prazer. Mas você entende que a nossa vida, a gente tem que buscar a felicidade, e o que a gente faz para ganhar dinheiro, ele vai ser secundário. Porque deixa eu te falar uma coisa, que é uma grande verdade, que talvez as pessoas não consigam entender, tá? Tá todo mundo cagando e andando para você. Provavelmente as pessoas que hoje estão à sua volta e que profissionalmente você acha que tem que fazer tudo por elas, que você tem que dar o teu melhor, teu suor, porque elas vão te valorizar, talvez daqui 5 anos elas nem estejam mais na tua vida. A grande maioria delas não. Tudo que você acha que é muito importante agora no seu trabalho, que você vai dar o sangue, provavelmente você nem vai ser reconhecido por isso. No final das contas, quem realmente vai dar valor para você é quem está do teu lado todos os dias. E geralmente são essas pessoas que mais sofrem pelo nosso estresse, pela nossa ansiedade. Porque a gente faz cara de bonzinho lá pro sócio, faz cara de bonzinho pro patrão. Quando a gente chega em casa, a gente dá patada na nossa esposa, dá patada no nosso filho, não tem paciência para ensinar ele a matemática, português, inglês. Tô te falando porque eu também sou assim. Eu tenho que brigar com isso todos os dias dentro de mim. Não tô me pagando de santinho aqui. Eu sou o pior deles. Mas eu tenho a consciência do que eu preciso fazer todos os dias para ser melhor. E eu peço em oração todas as vezes quando eu vou fazer meus filhos dormir, essa é parte da minha oração. Que eu consiga ser um pai melhor, uma pessoa melhor, porque eles merecem isso. Não porque eu quero, porque eles merecem. Antes de falar sobre qual é a minha concepção sobre felicidade, eu quero dividir com vocês uma informação científica. Essa não é a minha opinião. Isso é simplesmente o que foi encontrado depois de um grande estudo. Eu estou falando de um grande estudo mesmo. Um estudo de mais de 75 anos. O mais longo experimento que já foi registrado, que aconteceu em Harvard. Mas antes de falar dele, eu preciso dizer sobre uma outra pesquisa mais recente que entrevistou centenas de milênios, essa geração, e perguntou para essa geração o que as tornariam felizes, por que elas estão vivendo, em busca do quê? Olha que chocante. 80% dessas pessoas responderam que elas estão buscando ficar ricas, que elas ficarão felizes quando elas ficarem ricas. Desses 80%, 50% delas ainda buscam ser famosos. Então, eles só vão atingir a felicidade se eles forem ricos e famosos. É bem contraditório isso, porque o que a gente mais vê hoje em dia, e está em todos os noticiários, são pessoas famosas, muito ricas, entrando em depressão, sofrendo drasticamente os efeitos de uma pressão enorme que a vida impõe a eles. Mas vamos voltar ao nosso estudo que foi realizado em Harvard. Vejam só, 75 anos de pesquisa. É muito tempo. Geralmente as pesquisas não conseguem durar tanto tempo assim. Foram 724 pessoas que são entrevistadas durante esse tempo todo, tá? E esse estudo, ele pegou adolescentes que acabaram de se formar em Harvard, muitos deles passaram pela guerra, serviram na guerra, esse é um grupo, e o outro grupo são de adolescentes de famílias pobres que moravam na região de Boston, então, assim, problemáticos, enfim. Então nós temos uma grande abrangência de diferentes tipos de pessoas. Pessoas muito bem educadas, pessoas que não tiveram oportunidades, enfim. Então o estudo é o estudo mais completo sobre felicidade que foi feito até hoje. Não existe nenhum indício de resultado mais assertivo do que esse. E quando eles acompanharam todas essas pessoas por 75 anos, algumas delas se tornaram médicos, outros se tornaram construtores, advogados. Teve um, inclusive, que se tornou presidente dos Estados Unidos, mas outros também se tornaram operários, pais de família, outros drogados, alcoólicos, enfim. Imagina, 724 pessoas durante a vida toda, muita coisa aconteceu.
E esse é um estudo muito grande, são 10.000 páginas que foram escritas ao longo de todo esse tempo. Então foram analisados vídeos, foram analisados depoimentos dos cônjuges, dos filhos. Imagina que essas 724 pessoas, durante a vida delas, foram crescendo suas famílias. E tudo isso foi sendo colhido por esse estudo. E olha só, no final do estudo, chegou-se a uma conclusão. No final do estudo, a frase que poderia resumi-lo é que bons relacionamentos nos mantém felizes e saudáveis. Veja bem, bons relacionamentos nos fazem felizes e saudáveis. Olha que coisa importante se descobriu. Independente se você se formou em Harvard, independente se você é de uma família pobre na região de Boston, não importa. No final das coisas, no final da vida, no final do estudo, os bons relacionamentos é que mantiveram essas pessoas mais felizes e mais saudáveis. Agora vamos lá. Quando eles pegaram, destrincharam um pouco mais esse tema relacionamento, eles descobriram 3 coisas que eu quero dividir com vocês. A primeira, conexões sociais são muito boas para nós. Então, durante o estudo, eles notaram que pessoas mais solitárias, mais sozinhas, que não tinham uma comunidade, que não tinham um relacionamento, elas acabavam adoecendo mais e se sentindo mais infelizes. Enquanto pessoas que tinham famílias grandes, que estavam em contato com outras famílias, que buscavam relacionamentos saudáveis, elas se sentiam mais felizes. Esse foi o primeiro ponto. Número 2. Qualidade dos seus relacionamentos conta. Então, as pessoas que buscavam bons relacionamentos, mesmo que fossem poucos, mas de qualidade, elas também apresentavam maiores índices de felicidade e saúde. Veja só, saber que a nossa saúde está relacionada a nossos relacionamentos. Inclusive pessoas que se diziam mais felizes, que tinham mais relacionamento com outras pessoas, bons relacionamentos, apresentaram índices menores, por exemplo, de doenças como Alzheimer. E o terceiro ponto é que bons relacionamentos protegem o cérebro. Isso foi decisivo nesse estudo quando comparou com as pessoas que desenvolveram doenças mentais ou falta de memória, Alzheimer, enfim. Olha a importância dos nossos relacionamentos. Você já imaginou um estudo tão grande como esse chegar à conclusão que os bons relacionamentos nos mantêm felizes e saudáveis? Agora, como que eu posso trazer isso para a minha vida? O que é que isso fez diferença nas minhas escolhas? Eu estou vendo esse estudo e estou passando para vocês depois de descrever para mim mesmo o que é a minha felicidade. E agora chegou a hora de dizer para você qual é esse meu método, qual é esse método que eu encontrei para descrever o que é felicidade para mim. Será que isso tem alguma relação, uma correlação com esse estudo que foi realizado? Chegou a hora de falar para você sobre o que efetivamente é essa minha rotina de felicidade, como eu encontrei nisso uma forma de nortear as minhas escolhas para ser uma pessoa mais feliz. Eu espero que esse vídeo faça diferença no teu dia e que você consiga entender o que realmente é importante na tua vida e comece a passar a tomar suas decisões de modo consciente, sabendo exatamente o que você quer. Não pensando simplesmente num planejamento estratégico para daqui 5 ou 10 anos. Deixa isso para a tua empresa. A tua vida, ela precisa ser planejada dia a dia, que é só o que você tem. Você não tem ainda o dia de amanhã. E o dia de ontem, você já perdeu ou ganhou. Depende de como você aproveitou ele. Talvez esse vídeo faça sentido para alguém que você goste. Ele ficou um pouco longo, mas eu não consigo falar de uma coisa tão profunda num Reels ou num Story rápido. Ele é para ser profundo mesmo, porque nós estamos falando de coisas importantes. E se você está com muita pressa no teu dia a dia, se você está rolando o feed, talvez esse vídeo nem chegue para você, que ele não é para você. Você precisa estar aberto a entender que a vida ela está passando aí, agora. E que mesmo esse tempo que você ficou me assistindo, você perdeu ele. Ou ganhou ele, mas você não consegue ele de volta. Tempo é a coisa mais importante que nós temos. E quando te dizem que tempo é dinheiro, é mentira. Tempo é vida.
Dinheiro você consegue mais. Dinheiro você consegue. Tempo, não importa quantos bilhões você tenha na conta. Você não consegue comprar nem mais um segundo de vida. Se é a tua hora de partir, você vai. Você pode gastar todo o teu dinheiro em coma, protelando aquilo. Você não vai conseguir mais nem um minuto de vida na hora que tiver determinado que você se vai. E quando chegar esse dia, eu não sei você, mas eu vou olhar com muita satisfação e falar assim, caramba, eu fui feliz pra caramba na maioria dos meus dias. Esse é meu objetivo de vida. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se fizer sentido, manda isso aqui para alguém. Pode ser que mude o dia de alguém. Até mais.